Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, ah, hoje, nessa aula, nesse momento, nós vamos resolver algumas questões do livro didático de vocês sobre cinética, né, conteúdo que a gente vem trabalhando. E hoje gostaria, né, de responder algumas questões, resolver algumas questões com vocês, tá bom? Então, vamos resolver aqui essas questões do seu livro didático, ah, que já foi passada, né, que já foi colocada como atividade para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então vamos resolver aqui a, a primeira questão, tá? Primeira questão, vou colocar aqui para vocês. Primeira questão diz assim, né? Numa reação que ocorre em solução, a, a desprendimento de oxigênio e a sua taxa de desenvolvimento pode ser medida pelo volume de oxigênio gasoso desprendido. Outra reação 2 ocorre nas mesmas condições, porém consumindo oxigênio, e este consumo mede a taxa de desenvolvimento dessa reação. O gráfico a seguir representa os resultados referentes às duas reações. Então aqui a gente tem um gráfico do volume de oxigênio gasoso por unidades arbitrárias, ok? Por unidades arbitrárias. E aqui um tempo em horas, tá? O tempo transcorrendo em horas, beleza? E aqui temos a reação 1, então esse gráfico que sai de 0 e chega aqui próximo a 5, né? Entre 4 e 5, é a reação 1. E esse gráfico que sai de 5 e chega próximo a aqui 10 horas, tá? Aqui na faixa de 10 horas, né? Nesse ponto aqui, tá, galera? É a reação 2, beleza? A pergunta, considerando as 2 horas iniciais, ou seja, 2 horas iniciais, tá aqui. Qual das reações tem taxa de desenvolvimento maior? Justifique a sua resposta. Então vamos lá. Então, basicamente, né, ponto 2 horas é esse aqui. Não chega nem, acho que não chega nem a tocar onde as velocidades elas acabam sendo iguais. É aproximadamente aqui, né? No caso, vamos supor que é quase ali naquela interseção onde eles se tocam aqui, os dois gráficos, né? Beleza, a pergunta é, qual deles teve a taxa de desenvolvimento maior? Como é que a gente calcula a taxa de desenvolvimento da reação? É, a gente vai calcular a taxa de desenvolvimento da reação, galera, como sendo, ok, o volume, o volume de oxigênio sobre a, sobre a variação do tempo. Melhor, né? Variação do volume de oxigênio pela variação do tempo. Ah, professor, como você chega a essa conclusão? Porque velocidade, galera, velocidade nada mais é do que a variação de alguma coisa, o espaço, concentração, enfim, no caso aqui do volume de oxigênio, por um intervalo de tempo, que é a variação do tempo, beleza? Então, perceba que quanto menor for o tempo e maior for a variação de volume, tá? Menor for a variação do tempo, maior a variação de volume, maior será a taxa de desenvolvimento da reação, beleza? Então, na verdade, a taxa de desenvolvimento ela é diretamente proporcional aqui à, ao, à variação do volume, beleza? Então, em 2 horas, nós temos uma variação de volume para a reação 1 como sendo essa daqui, ok? Como sendo essa. E para a reação 1, ou melhor, para a reação 2, que é a reação de consumo, é essa variação. Qual é a maior variação? A maior variação, sem dúvida, é da reação 2, só olhando pelo gráfico aqui. Sem dúvida, é da reação 2, beleza? Então, a taxa de desenvolvimento da reação 2 é maior. Então, qual tem a taxa de desenvolvimento maior? A reação 2. Agora, por quê, né? A gente tem que justificar nossa resposta. Por que ela tem uma taxa de desenvolvimento maior? Justamente, aí você vai justificar. Porque o volume, a variação de volume da reação 2 no intervalo de tempo de 2 horas foi maior que a variação de volume da reação 1. Ou seja, eu tive mais oxigênio consumido do que produzido em 2 horas. Beleza?
Essa aqui é a variação de volume da reação 2, tá, galera? Ela foi maior que a da reação 1. Essa seria aí a resposta da primeira questão. Segunda questão já fizemos. Já temos aí a resposta da segunda questão, tá? Então não vamos fazer aqui. Terceira questão, né? Vamos resolver aqui a terceira questão. A combustão completa do etanol ocorre pela equação C2H5OH, né? O etanol líquido mais 3 mols de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de dióxido de carbono gasoso, mais 3 mols de água. Então a gente tem aqui a combustão completa do etanol. Toda combustão completa, galera, que é uma reação de queima, vai produzir aí CO2 e água, tá bom? É uma generalização muito útil. Talvez você precise lá na frente. Então, uma prova, enfim. Combustão completa de etanol, toda combustão completa produz aí CO2 e água, tá bom? Perfeito? Considerando que em uma hora foram produzidos 2.640 gramas de gás carbônico, então em uma hora eu produzi 2.640 gramas de gás carbônico. Qual a taxa de desenvolvimento da reação expressa em número de mols de etanol consumidos por minuto? Ó, essa questão a gente vai ter que transformar de gramas, tá? De gramas para mol e encontrar aí a reação em mols por minuto, tá? Então a gente tem uma hora. Então só lembrando aqui, a pergunta é em mols. Já sabemos que vamos ter que transformar de grama para mol, beleza? E ele quer em minutos, então a gente já sabe também que vai transformar de hora para minuto, beleza? De hora para minuto, beleza? Mas é mol de etanol, tá, turma? Então como é que a gente vai responder essa questão aqui? Vamos lá. Então, resposta aí da terceira questão, tranquilo? Eu voltei aí a seguinte reação, né? C2H5OH mais 3 mols de oxigênio, produzindo aí quantos mols de CO2? 2 mols de CO2 mais 3 mols de água, beleza? 3 mols de água, tranquilo? Então eu vou ter, estequiometricamente falando, 1 mol de etanol para produzir 2 moles de CO2, tá? No plural, coloquei no plural aqui. Beleza, professor, 2 moles de CO2, tranquilo. E agora, o que que acontece aqui? Eu quero saber a quantidade em mol, a quantidade em mol de etanol, ok? Em 2.640 gramas. E aí, qual vai ser a resposta? Primeira coisa, gramas não fica embaixo de mols. A gente tira mols e coloca gramas, beleza? A massa molar do CO2 é 44 gramas em 1 mol. Então a gente substitui a palavra mol por 44, ok? No final das contas, como é uma regra de 3, simples, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado, tá bom? Multiplica cruzado. Então vou ter x é igual a 2.640 gramas dividido por duas vezes 44 gramas. Para quem não entendeu o que aconteceu, eu vou explicar. Se eu for multiplicar cruzado, o x vai multiplicar 2 vezes 44, né? 2 vezes 44. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 44. Só fez substituir aqui a palavra mol por 44, tá, galera? E aí, 2 vezes 44, eu passo para o outro lado, dividindo, tá bom? Dividindo. Foi isso que eu fiz. E 1 vezes 2.640 dá 2.640. Bom, a resposta aqui tem que dar 30. 30 é o quê, professor? 30 mol de quem? De etanol, tá? 30 mol de C2H5OH, beleza? Tranquilo? Show de bola? Isso aqui é o quanto de etanol foi utilizado em mols para produzir 2.640 gramas em uma hora. Em uma hora, ou seja, em 60 minutos. Mas ele não quer em 60 minutos, ele quer em 1 minuto, correto? Em 1 minuto. Ou seja, só fazer uma regra de 3 aqui, né? A, a gente tem 30 mols para 60 minutos. Em 1 minuto, eu vou ter
X mols, beleza? Aí a gente vai para uma segunda regra de 3, onde a gente vai ter X é igual a 30 vezes o 30 sobre 60, ok? 30 sobre 60. A gente pode simplificar por 30, né? Simplificar por 30 em cima e embaixo, e aí a gente vai ter 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 mols, beleza? Mol, né? 0,5 mol, tá bom? Então, 0,5 mol de etanol por minuto, tá? Em 1 minuto, 0,5 mol é a velocidade, é a taxa de desenvolvimento da reação da questão 3. Vamos ver aqui a questão 4, só voltar rapidinho. Ó, a questão 4 diz assim: a reação de decomposição do amoníaco produz 8,40 gramas por minuto de gás de nitrogênio. Então, a cada minuto, eu vou ter aí 840 gramas de gás de nitrogênio na decomposição do amoníaco. Qual a taxa de desenvolvimento dessa reação em mols? Qual a taxa de desenvolvimento dessa reação em mols de amônia por hora? Tá? Qual a taxa de desenvolvimento dessa reação em mols de amônia por hora? Dada a reação: 2 de NH3, 3 de H2, mais 1 de N2, tá? Então, 2 mols de amônia vai produzir 3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Isso aqui é a decomposição da amônia, beleza? Decomposição da amônia. Então vamos lá, galera. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Essa questão, vou botar aqui a questão 4, tá? Quarta questão. Quarta questão. Vamos lá. A, a gente vai ter 2 mols de NH3 para produzir o quê? 1 mol de N2, tá? 1 mol de N2. Ah, professor, onde é que você tirou isso? Lá da questão, né? Então, ele quer dar da questão 4, no caso, entendeu? Lá a gente tem 1 mol de nitrogênio, tranquilo? Lá ele diz que nós temos 8,4, tá? 8,40 gramas a cada minuto, é isso? Bora só voltar rapidinho aqui. Isso, gramas por minuto de gás de nitrogênio sendo produzido. Então, por minuto é isso. Então, a gente vai encontrar primeiramente aqui por minuto a quantidade em mols de amônia, beleza? X em mols de amônia. Mais uma vez aqui, ó, gramas não fica embaixo de mol, então a gente tem que transformar de mol para grama. Ah, professor, qual é a massa molar do nitrogênio? A massa molar do nitrogênio é 14. Como eu tenho 2 nitrogênios, o gás nitrogênio, que é o N2 gasoso, vai ter uma massa molar aí de 28 gramas, tá bom? Então, no lugar de 1 mol, então no lugar desse 1 mol, a gente vai colocar 28 gramas, beleza? E aí multiplica cruzado. Tá? Agora eu vou fazer mais devagar aqui. Então, X vai multiplicar 28 gramas, ok? E 2 mols vai multiplicar 8,40 gramas, beleza? No final das contas, nós teremos X vai ser igual a 2 vezes 8,40 dividido por 28, tá? Quando vocês forem fazer essa conta, beleza? O resultado dela tem que dar 0,60 mol, tá? Por minuto de quem? De amônia. Então, para produzir 8,4 gramas por minuto de nitrogênio, o que eu preciso consumir 0,6 mols de amônia por minuto, tá? Só que a pergunta ele não quer saber por minuto, ele quer saber qual é a velocidade por hora, tá bom? A velocidade em mol por hora, certo? Então, a gente vai fazer a segunda regra de 3 para transformar. Então, eu tenho, melhor dizendo, né? Nesse caso aqui, como 0,60 mols sendo consumido em 1 minuto, ok? 0,6 em 1 minuto, tranquilo? Em 60 minutos, que é 1 hora, eu vou ter quantos mols consumidos? X mols. Multiplica cruzado,
ok? X vai ser igual a 0,6, tá? 0,60 dividido por 60, ok? Dividido por 60, tá bom? Ou melhor, dividido não, perdão, multiplicado, né? Ó, 0,6 vai multiplicar 60. Então, só me corrigindo aqui, é 0,6 multiplicando 60, tá? 0,6 multiplicando 60, né? Ah, teremos aqui como resposta 36, tá? É a mesma coisa que 6 vezes 6, tá, galera? 6 vezes 6, tá bom? 36 mol por hora, né? 36 mols por hora, essa seria a resposta da quarta questão, tá? Da quarta questão. Tranquilo? Ó, corta um zero aqui, ó. Para quem não sabe, corta o zero, anda uma vírgula para a direita. Então, 6 vezes 6, 36 mols, tá bom? 36 mols. Resposta da quarta questão. Então, essa aí é a resolução das questões sobre cinética química. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa resolução. Espero que tenha ajudado também, que vocês venham entender como calcular a velocidade da reação, utilizando, nesse caso aqui, conceitos, métodos estequiométricos, tá bom?